Então, vamos lá, ó. O exercício 16, ele está dando dois potenciais, o potencial da prata e o potencial do chumbo. A primeira coisa que você tem que olhar é que potencial é esse? Ele é de oxidação ou se ele é de redução? Para você ver isso, você vai olhar a carga elétrica. A prata está indo de +1 para 0. Então, ela está sofrendo uma redução. Então, ele está dando potencial de redução. Vai uma dica. Se o potencial de um for de redução, com certeza do outro vai ser de redução também. É muito difícil eles darem para vocês potenciais diferentes. Pode ver que aqui também é de redução. Então, ele está dando para gente dois potenciais de redução. No caso, o maior potencial de redução é esse aqui, ó, mais 0,80, né? Então, eu tenho aí dois potenciais, né? Está diminuindo, são potenciais de redução. E o mais 0,80, ele é o maior. Quem tem o maior potencial de redução, com certeza está no cátodo. Tá? Então, eu vou fazer o desenho aqui. Então, eu vou colocar a prata 0, sempre de carga 0 vai estar na placa, porque quando for 0, significa que é sólido, se for metal. E o positivo, que é o cátion, vai estar na água, porque ele veio de um sal. Do outro lado, eu vou colocar o chumbo, 0 na placa, chumbo 2 na água. Sempre é assim. Metal é 0 na placa, positivo na água. Agora eu vou colocar aqui que o da prata é o cátodo, porque ele tem o maior potencial de redução, e o chumbo vai ser o ânodo. Então, a letra A pedia o esquema da pilha. Então, para o esquema da pilha ficar completo, é obrigatório colocar a ponte salina. Sem a ponte salina, a pilha não funciona. Aí seria o esquema da pilha. Aí ele pede a reação global. Para fazer a reação global, você vai ter que fazer as duas reações, uma do ânodo e uma do cátodo. Então, vamos lá. No ânodo, sempre vai corroer a placa. Então, essa placa aqui vai ser corroída. Se ela vai corroer, é porque o chumbo que está na placa cai na água. Ou seja, no início ele é 0, ele sai do 0 e vai para 2. Isso daqui é uma reação de oxidação. Já no cátodo é o contrário. Ele sai da água e vem grudando aqui na placa. Ele vai virando metal. Então, ele vai de 1 para 0. Aqui vai sofrer uma redução. Então, vamos fazer a do ânodo. Olha lá, ó. O chumbo de 0 para 2, ele está aumentando. Quem aumenta a carga elétrica é porque perde elétrons. Eu não vou colocar aqui, ó, menos 2 elétrons, porque a gente não costuma fazer uma equação química com sinal de menos junto com reagente ou com produto. A gente passa esse menos para cá. Aí ele vem com sinal de mais. Por isso que os elétrons estão daquele lado. Ou então você pensa assim: soma-se os elétrons do lado da seta que tiver a maior carga elétrica. Aí você também não erra, porque olha, desse lado da seta do chumbo, a carga elétrica é 0. Desse outro lado, a carga é mais 2. Então, eu vou somar duas cargas negativas, porque o elétron é negativo. 2 positivos com 2 negativos dá 0. Lembrando que essa seta aqui é igual ao sinal de igual. Tá? Então, olha lá, sempre para o ânodo tem que fazer uma reação de oxidação. Sempre vai aumentar a carga elétrica. Já no cátodo é o oposto. No cátodo, ele começa de carga mais 1, aí ele vai saindo da água e vai para carga 0. Então, aqui, ó, de 1 para 0, ele está reduzindo. Ele precisa de ganhar um elétron. Então, ele vai sofrer uma redução. Essas são as semi-reações de uma pilha. Mas ele pede a reação global. A reação global não pode ter elétrons. Então, você vai ter que partir para a matemática. Se na primeira eu tenho 2 elétrons, na segunda vai ter que ter 2 elétrons também. O jeito, então, é multiplicar a segunda por 2. O que multiplica por 2?
todos os números na frente dos elementos e na frente dos elétrons. Não pode multiplicar a carga elétrica, ou seja, esse mais 1 aqui, ó, que está em cima da prata, não pode ser multiplicado por 2. Então, olha lá. Eu multipliquei 2Ag mais 1, 2E, 2Ag0. Agora sim. Repara aqui na reação do chumbo, eu tenho 2 elétrons nos produtos e na reação da prata eu tenho 2 elétrons nos reagentes. Então, eu posso cancelar porque eles estão em lados opostos. A reação global é somar as duas. Você soma o que sobrou no reagente da primeira e da segunda, junto com o que sobrou do reagente produto. Ai, deixa eu tirar esse daqui. Oi. Vai somar com o que sobrou do reagente produto com o chumbo mais 2 e o 2Ag0 aqui. Pronto. Escrevi errado. Ag0. Pronto, essa daqui é a reação global da pilha. Aí, depois, ele pede quem é o agente redutor. Lembrando que quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, o agente redutor é a espécie que perde elétrons. Então, olha, quem perde elétrons é o chumbo 0. Cuidado para não responder, não é o chumbo 2, é o chumbo 0. Ele que perde elétrons, porque é ele que sai da placa. Então, você vai ter que responder chumbo 0. Então, olha, toda vez que eu perguntar agente, você tem que me dizer qual espécie que é. Se você colocar só chumbo, só o PB, vai estar errado. Por quê? É chumbo, mas qual chumbo que é o agente redutor? Porque aqui nessa reação existem 2, tá? Próximo. Que solução que fica diluída? Bom, a solução que fica diluída é aquela solução onde os cátions começam, né, a sumir. Por exemplo, a prata. Aqui estava cheio de prata. Começa a grudar aqui nessa placa. Então, essa solução aqui, que tinha muitos cátions de placa, começa a ficar diluída. Então, você não precisa de colocar nada de carga elétrica, basta falar Ag ou prata. Qual o sentido do fluxo eletrônico? É dizer de onde os elétrons saem para onde eles chegam. Os elétrons sempre saem do ânodo para ir ao sentido do cátodo. Então, é do Ag, do PB para o Ag. Próxima. Qual a força eletromotriz? A força eletromotriz da pilha é o ΔE. Já vai uma dica. Não pode dar número negativo na tua resposta, porque a pilha ela é espontânea. Espontaneamente, uma reação de oxidação e redução vai fornecer o quê? Corrente elétrica. Então, o seu ΔE é sempre positivo. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o maior potencial menos o menor. Então, lá no início, o maior potencial é o da prata e o menor potencial é o do chumbo. Então, olha, como o chumbo era negativo, eu tive que colocar ele dentro de um parênteses, porque na fórmula é o maior menos o menor. Então, ΔE dá 0,93 volts. Agora, para que serve a ponte salina? Ela serve para poder ter o caminho, né? Porque deixa eu colocar isso para cá de novo. Aqui dentro da ponte salina, ela tem um outro tipo de sal. E esse sal tem cargas positivas e negativas, que são os cátions e os ânions. Então, por exemplo, conforme a prata desaparece aqui, vai sobrar um ânion aqui. Então, vem uma carga positiva daquele sal para cá. Conforme o chumbo aparece aqui, vem uma carga negativa para cá. Tem que neutralizar as soluções. Então, ela transporta os íons e neutraliza as soluções. Eu quis dizer assim. Tá? O outro, ele está me dando agora uma pilha entre bário e cobre. Só que agora ele está falando, olha para o bário, está indo de 0 para 2. Então, aqui não está sofrendo redução, aqui está sofrendo uma oxidação. Então, o potencial que ele está me dando agora é o potencial de oxidação. O que é oxidação? É corrosão, né? Então, ele está mostrando para mim a corrosão. Onde sofre corrosão? No ânodo. Então, ele está querendo me falar quem é que vai estar no ânodo. Então, olha lá. É lógico que vai ficar no ânodo aquele que tem o maior poder de corrosão.
maior potencial de oxidação. E entre esses dois valores é o bário. Aí, quando ele pergunta assim, qual a diferença de potencial? Aí é bem simples, ele quer o ΔE. É só fazer o maior potencial menos o menor. Então, o maior é 2,90 menos, abre um parênteses, menos o 0,52 dá mais 3,42 volts. Esse exercício era bem simples. Em relação a essa análise, é correto afirmar que... Então, repara que primeiro ele deu dois potenciais. Ele deu o potencial da prata e deu o potencial do cobre. Nesse exemplo, ele não está te falando se esses potenciais que ele está dando aí, se ele é de redução ou se ele é de oxidação. Conclusão, você vai precisar de olhar na sua tabela de potenciais, que ela é dada na apostila. No caso, esses potenciais que eles estão dando para a gente são potenciais de redução. Ou seja, se você olhar a prata e o cobre, a prata ela sofre mais facilmente redução do que o cobre, tá certo? Então, ele está falando assim, então, que ele tem uma amostra de água que provavelmente pode estar contaminada com prata. Então, vamos fazer a nossa amostra. Ele tem aqui uma amostra com água. Para estar contaminada com prata, lá dentro só pode ter Ag mais 1, ok? Aí, ele vai colocar ali dentro fio de cobre. Então, ele vem aqui e vai colocar um fiozinho de cobre. Esse cobre é metálico. O que vai acontecer quando ele colocar aquele fio de cobre? Pela tabela de potenciais, é a prata que vai sofrer uma redução. Ou seja, a prata, se tiver prata nessa solução, ela vai sair daqui e vai grudar no fio. E o cobre? O cobre, no fio, ele é amarelado. Se a prata sofrer uma redução, o cobre vai sofrer uma oxidação. Quando ele cai na água, ele vem com carga mais 2. Só que esse cobre mais 2 aqui, ele tem a coloração como? Azul. Então, se a sua solução estiver contaminada com prata, na hora que ele colocar o fio de cobre ali, com certeza ela vai ficar ao redor do fiozinho de cobre, vai começar a aparecer essa coloração azul, que são dos íons de cobre. Então, vamos lá. Primeira coisa, a amostra torna-se azulada devido à presença de cobre 2. É verdade. A amostra doa elétrons para o fio de cobre. Olha, está falando que a amostra é a prata mais 1. Está dizendo que vai doar elétrons para o fio de cobre. Não, o cobre, ele vai perder elétrons, né? Ele quem vai doar elétrons, é o oposto. Porque aqui o cobre fica sendo o ânodo e a prata fica sendo o cátodo. Então, ó, o ânodo é quem perde elétrons, então ele quem vai doar elétrons, e o cátodo é quem ganha elétrons. Então, a número 2 está errada. Então, deixa eu apagar aqui, que eu tô... Deixa eu apagar aqui. Vou deixar para cima. Deixa eu só me encontrar aqui, gente. Por que não está querendo mudar? Bom, próximo. O fio de cobre torna-se prateado. Tá ok, porque vai ter depósito da prata. Outro, o fio de cobre doa elétrons para a amostra. Ok. Ag+ é o agente oxidante. O Ag+ é exatamente ele que vai ganhar elétrons. Então, é exatamente ele que é o agente oxidante. Então, também está correta. Então, está correta a primeira, a quarta, a oitava, a 16. Está errada somente a número 2. Então, ó, solução fica azul, a 2 está errada, tá certo? Aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Como vocês vão poder voltar a filmagem, eu vou apagar aqui, porque vai estar tudo... E vou deixar a correção toda bonitinha aí, com as justificativas, para vocês poderem estudar. Então, aí tem as justificativas do exercício. O potencial padrão de redução de uma célula galvânica constituída por um eletrodo de prata é 0,46. Então, ó, ele está falando que ele tem uma pilha
de prata e cobre, e está falando que o potencial desta pilha é de 0,46 volts. Então, ele está dando para a gente exatamente o valor do ΔE, que é a DDP da pilha. Aí ele fala lá, sabendo que o potencial de redução do cobre é 0,34 volts, pode afirmar que o potencial de redução da prata é... Bom, se ele deu o potencial de redução desse, eu também vou precisar do potencial de redução desse daqui. Só que aí eu tenho que ver qual deles é o que tem mais probabilidade de sofrer redução. Para isso, eu vou olhar aqui nessa reação. A prata, ela está saindo de mais e indo para zero. Significa que entre prata e cobre, é a prata que vai sofrer redução. Então, a prata vai ter que ter o maior potencial de redução. Então, o ΔE é 0,46, o potencial do cobre é 0,34. Qual é o potencial da prata? Então, eu vou fazer o ΔE. O ΔE é sempre o maior menos o menor, né? O maior vai ser o da prata. Aí você vai fazer as contas da 0,80 volts. A resposta é D. Então, esse também foi bem simples. 13. No 13, ele já está te dando um desenho da pilha. E aqui ele está te dando duas semi-reações. A do índio zerando e a do índio também zerando. Então, olha, esses potenciais, os dois são de redução. Então, ele está dando para a gente potencial de redução. Está diminuindo, reduzindo. Quem é o maior fica no cátodo. Deixa eu colocar para cá agora. Então, Deus. Cada vez que eu mexo ali, o negócio para aqui. Cátodo é o lado do Re e o ânodo é o lado do In. Que eletrodo representa o ânodo? Então, já responde. Qual o sentido do fluxo eletrônico? Os elétrons sempre saem do ânodo para o cátodo. Então, você pode colocar assim, IN, seta, RE. Nunca pode escrever ânodo para cátodo. Esse tipo de resposta não é aceito. Letra C. Qual a espécie será o agente oxidante? Lembrando que o agente oxidante fica no cátodo. Então, ó, agente oxidante fica no cátodo. Quem é o agente oxidante? É aquele que sai da água e gruda na placa. Então, meu agente oxidante é o Re mais 3. Qual o polo negativo? O polo negativo é o ânodo, então é o In. Qual a DDP da pilha? DDP é o ΔE. Então, o ΔE é sempre o maior potencial menos o menor. Então, como o menor tinha sinal negativo, abriu parênteses, calculou o ΔE. Que solução tende a diluir? Sempre vai diluir a solução onde os cátions estão saindo da solução. Ou seja, vai ser a de que estiver no cátodo. Então, é a do Re. Qual a reação global? Então, primeiro eu vou fazer as semi-reações. Então, começo fazendo a reação de oxidação, que aqui está indo de 0 para 3, e a de redução, que está indo de 3 para 0. Repara que a quantidade de elétrons é exatamente igual nas duas. Então, não precisa de multiplicar por nada. Você já podia cortar os elétrons aqui e somar as duas reações. Soma-se os dois reagentes de um, os dois produtos da outra, e acabou a reação global. Agora, esse aqui é ótimo. Um estudante de química colocou separadamente 4 barras de chumbo, níquel, ferro e cobre no interior de 4 béqueres, que continham solução aquosa de nitrato de estanho 2 a 25 graus Celsius. Então, aqui já tem, ó, os 4 recipientes. Então, estão as placas de cada um. O que você tinha que procurar de cara era o potencial de oxidação do estanho, ok? Então, é aquele mesmo exemplo que eu tinha dado para vocês. Vocês vão ter que ver que placa que vai corroer dentro dessa solução. Ó, para uma placa corroer dentro dessa solução, o potencial da placa tem que ser maior do que o potencial de quem está na solução. Então, isso já é de cara. Então, por exemplo, ó, aqui, o chumbo é 0,13.
ele não vai conseguir corroer nessa solução, que aqui é 0,14. O níquel é 0,24. Como aqui é 0,14, com certeza o níquel vem para cá e o estanho vai para lá. Aqui vai corroer. Ó, o ferro aqui, ó, o estanho é 0,14, o ferro é 0,44. O ferro vem para a solução e o estanho vai para a placa. Agora aqui, ó, menos 0,34, aqui não tem reação. Então, ó, você não vai ver reação nem no primeiro, nem no último. Não tem reação química. Elas não ocorrem espontaneamente. Só vai ocorrer reação química espontaneamente quando o metal consegue sofrer oxidação dentro daquela solução. Então, vamos ver. A gente tem que reduzir o estanho a 0, né? Então, a gente vai ter que reduzir o estanho a 0, que são as 4, e só vai conseguir oxidar, no caso, o níquel, A2 e A3, o níquel e o ferro. Gente, eram esses exercícios que eu iria corrigir. Eu quero saber se vocês conseguiram entender, se ficou alguma dúvida.